Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo que me acompanha nesta transmissão. Eu quero dizer a alegria que nós temos de poder estar compartilhando desta palavra com os irmãos, repartindo deste pão, repartindo desta graça, repartindo desta alegria que é a palavra de Deus, que é poder de Deus para as nossas vidas, que é a fortaleza nossa em tempos de dificuldades, é a palavra de Deus. E se nós estamos firmados nela, nós estamos seguros. Se nós estamos andando por ela, nós estamos seguros. Se nós estamos firmados nela, nós não seremos confundidos. E eu quero convidar a você que me acompanha nesta hora, a acompanhar comigo esta leitura. Está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22 até o versículo 27. Eu quero que você me acompanhe, onde você está escrito aí, dizendo a palavra de Deus: Jesus anda por sobre o mar. E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde já estava ele só. Entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Graças a Deus. O contexto desta história que nós acabamos de ler, ela relata que Jesus ele havia feito aquele grande milagre de multidões, onde ele alimentou aquela grande multidão com pães e peixes, onde ele operou aquele grande milagre, aquela grande maravilha, onde ele operou sinais no meio daquela multidão. E ele chama os seus discípulos em particular, e eles colocam os seus discípulos dentro de um barco e diz: olha, vocês vão para o outro lado e eu vou ficar aqui despendido nas multidões, e logo eu estarei convosco. Não está escrito na palavra, mas nós podemos entender que mais ou menos foi esse o diálogo que Jesus foi ter com aqueles discípulos. E eles talvez questionaram: mas por que o Senhor não vai conosco agora? Ele disse: não, eu vou estar aqui um pouco, mas já eu estarei convosco. E a palavra do Senhor diz que eles entraram no barco e começam a se afastar da terra, começam a se afastar da praia, começam a se afastar de Jesus, começam a ficar distante. Diz a palavra que o barco já estava longe da praia, longe da terra, e Jesus ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Enquanto Jesus orava sozinho, diz a palavra que o barco começou a sofrer ali, irmãos, a entrar uma grande tempestade. O vento começou a açoitar, o vento começou a soprar, as ondas começaram a se agitar, e Jesus estava sozinho orando, enquanto os discípulos estavam sozinhos no barco, enfrentando aquela grande dificuldade, aquela grande tempestade. Mas por que Jesus colocou os seus discípulos dentro daquele barco para que eles embarcassem? Por que Jesus coloca aqueles discípulos naquela situação? Por que Jesus não entrou com eles naquele barco? Por que Jesus deixou que eles fossem sozinhos? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele continuou a buscar, Jesus continuava a orar, Jesus continuava na perseverança da oração, e os discípulos estavam sofrendo aquela grande tempestade, sendo açoitado. Os ventos eram contrários, eles tentaram ir para um lado, mas o vento era contrário, as suas forças já se acabaram, o desespero toma conta daquela embarcação, a situação estava um caos, a situação estava desesperadora. Eles talvez pensaram: acabaram-se as nossas esperanças, o porquê o Senhor nos permitiu passar por essa situação, o porquê o Senhor permitiu que nós entrássemos nesse barco para perecermos nessa tempestade. As perguntas eram talvez tantas, os questionamentos eram tantos, a situação estava ali em desesperadora, os discípulos não sabendo o que fazer a não ser gritar, a não ser buscar a presença do Senhor, a não ser chamar pelo nome de Jesus.
E a situação, irmãos, era desesperadora, a situação não era das melhores. Jesus poderia ter dito para eles: vão, sobe nesse barco, vão dar um passeio, vão fazer uma pescaria, vão descansar, vão agora passear. Mas não era esse o propósito de Jesus, não era esse o projeto de Jesus. Quando o Senhor nos chama, irmãos, para um propósito, quando Ele nos chama para estar com Ele, para andar com Ele, Ele não disse que nós estaríamos aí navegando em águas tranquilas. Ele disse: no mundo vós tereis aflições. Ele nos alertou das tempestades, Ele nos alertou das lutas, das dificuldades, Ele nos alertou dos ataques que sofreríamos, Ele nos alertou das dificuldades que enfrentaríamos. Mas uma promessa que Ele fez, Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se Ele falou, então se Ele disse, se Ele prometeu, irmãos, então é em todo momento, é em todo dia, seja na alegria, seja na tristeza, seja na bonança ou na escassez, ou em qualquer momento da nossa vida, é a promessa dele e se cumpre em nossas vidas: eu estou convosco todos os dias. E aqueles discípulos começaram a se desesperar, começaram agora a gritar, começaram agora a entrar em pânico, e Jesus não estava com eles, Jesus estava distante. Mas uma coisa, irmãos, é certa, que quando Jesus Ele nos chama para um propósito, Ele não nos deixa só, Ele está sempre conosco, os seus olhos estão sempre atentos sobre nós. E Jesus sabia da situação, disse: agora não, eu estarei indo com eles agora. Já era a quarta vigília da noite, ou seja, quase 6 horas da manhã, o sol já estava quase raiando, quando Jesus disse: não, eu vou encontrar com os discípulos, eu vou até eles agora, eu vou mudar a situação, eu vou mudar o contexto, eu vou mudar a história. E Ele agora começa a andar por sobre as águas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem todo o poder, e Ele começa a andar por sobre as águas como se estivesse andando sobre a terra. Aquelas águas não impediram de chegar até eles, aquela tempestade não impediram de Jesus se aproximar do barco, aquela tempestade não impediu de Jesus trazer uma palavra de esperança àqueles discípulos. E eles se aproximando do barco, aqueles discípulos medrosos, aqueles discípulos apavorados, olhando aquela imagem, olhando aquela fisionomia, disseram: não, agora é um fantasma que se aproxima de nós. Mas Jesus vai se aproximando cada vez mais. Jesus vai andando sobre as águas, em passos firmes, em passos largos. Jesus vai andando na segurança que só Ele tem. Jesus vai andando sobre as águas, sobre o poder que Ele tem. E disse a palavra, Jesus traz uma palavra àquele discípulo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A palavra que Jesus trouxe naquela hora, e naquela mesma hora eles reconheceram que era Jesus. A situação foi mudada, o contexto que era de desespero, o contexto que era de pânico agora mudou. A situação que agora era de desespero, a situação agora mudou. Aquele vento que era contrário começa a ser uma brisa suave. Jesus naquela hora Ele entra no barco e a tempestade cessa. Naquela mesma hora a situação muda, naquela mesma hora a esperança volta aos corações, a alegria volta aos corações. O que era choro agora traz alegria, o que era choro agora eles começam a sorrir e dizendo: mestre, que alegria, o Senhor está conosco. Mestre, como é bom o Senhor está conosco. Mestre, como é bom nós estarmos com o Senhor, como é bom o Senhor estar conosco em nosso barco. Eu quero dizer para você nesta hora que não importa a situação em que você se encontra, não importa o estado em que você está, não importa se o vento está soprando ao contrário, não importa se a tempestade ela está a ponto de querer te afundar, te destruir. Eu quero dizer para você que nesta hora o Senhor Jesus Cristo Ele está pronto a responder. O Senhor Jesus Cristo está pronto a entrar na situação e na sua causa quando você passar a mudar a sua história, mudar a sua maneira de falar, mudar a sua maneira de buscar. Clame a Deus nesta hora, busque
busque a presença de Deus, chame pela presença de Deus. Ele não está distante, Ele está bem perto, Ele está pronto para mudar a situação, Ele está pronto a entrar no seu barco, Ele está pronto a entrar nessa causa que você acha que não tem saída, não tem esperança. Ele está pronto a mudar a sua história, como mudou a situação daqueles discípulos. A situação era difícil, o vento soprava o contrário, o barco açoitado pelos ventos, sem esperança, sem força, mas Jesus, Ele trouxe uma palavra: não temas. Diante da situação que nós estamos passando, não temas. Diante das aflições da vida, não temas. Diante do vento contrário, não temas. Diante das previsões contrárias, não temas. Diante das más notícias, não temas. Deus está no controle nesta hora, entrando com providência, entrando com milagre, entrando com a solução, porque Ele é a solução, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a esperança em tempos de angústia e dificuldades. A história foi mudada quando Jesus chegou naquele barco, e Jesus nesta tarde está esperando um clamor da nossa parte: Senhor, entra com providência, muda a nossa história, e Ele tem a vitória sobre a nossa vida, porque Ele é Deus, Ele é fiel e Ele tem cuidado de nós. Fiquem todos na paz, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus.